Quanto aos resultados das buscas para encontrar vestígios de Madeleine McCann, os resultados são pouco animadores. Foram encontrados ossos de animais, uma meia de homem, 2 plantas de cannabis e recolhidas muitas amostras de terra. Na Praia da Luz, poucos acreditam no sucesso desta mega operação da polícia inglesa. A mega operação de busca demorou a ser autorizada, mas quando a polícia inglesa recebeu luz verde do Ministério Público de Portimão, mudou-se de malas e bagagens para a Praia da Luz. O primeiro local da ação policial foi num extenso terreno à beira-mar. Entraram em ação cães pisteiros, georradares, arqueólogos e geólogos forenses. Cerca de 30 elementos da equipa inglesa, mais 15 da Polícia Judiciária. Sapadores florestais, militares da GNR 24 horas por dia. Só faltou mesmo a retroescavadora. Foram feitas escavações com picaretas e pás em vários locais do terreno, mas uma semana depois os resultados não foram os esperados. Este foi um dos locais onde a polícia inglesa escavou. Toda a gente teve acesso ao local, pôde ver, escavar. O georradar detectou uma possível sepultura, mas no final o que foi encontrado foi uma pedra. Na Praia da Luz poucos acreditam no sucesso desta mega operação e muito menos na tese apresentada pela polícia inglesa, que suspeita que a criança foi levada de casa por 3 assaltantes. Não tem lógica. Qual é o ladrão que vai assaltar uma casa, tira uma criança, mata, leva a criança no colo, à vista de toda a gente, a passar na rua e a vir a enterrar aqui num terreno que é só pedras? Só de loucos. Não digo mais nada. Estas buscas estão a ser vistas por residentes e turistas como um grande filme policial. Um filme, talvez. Não sei se isto é para, como diz em inglês, ver. Exato. Eu sou um pouco desconfiada que isto não vai dar nada. Penso que aqui não irão encontrar nada. Ossos de animais, talvez. Agora, de resto, não vejo... E no meio deste filme, há quem arrisque um possível cenário com atores diferentes. O casal Smith viu ali nesta rua, virou a esquina, podia ter escondido o corpo naquela jardim da casa abandonada e depois, às 6 horas, posso dizer, o casal veio, quando toda a gente foi embora, foi lá buscar o corpo e foi esconder aqui. É possível. Apesar das autoridades portuguesas garantirem que todos os gastos estão a ser suportados pelos britânicos, há quem tenha dúvidas sobre quem paga efetivamente as forças portuguesas que deixaram de fazer o seu trabalho para estar na Praia da Luz. Gostava de fazer essa pergunta aos maiores para saber quem é que pagava aos senhores da GNR que estão aqui a fazer serviço de 4 em 4 horas. E aos sapadores florestais? Exatamente. A todos eles que estão aqui, porque eles dizem que são os ingleses que pagam. Mas eu não vejo que sejam os ingleses que pagam. Depois de uma semana de buscas, os vestígios recolhidos estão guardados em caixas. Uma meia de homem, ossos de animais, 2 plantas de cannabis, amostras de terra e muitas pedras. Indícios que servirão para sustentar a tese dos investigadores que dizem que Maddie está morta e passou por este terreno. Ou simplesmente aumentar ainda mais o mistério sobre o desaparecimento desta criança inglesa. Nesta mega operação de buscas foram usados muitos meios. Da GNR, 40 militares estiveram no local a garantir a segurança desta operação. 40 elementos da polícia inglesa e da polícia judiciária estiveram envolvidos nas buscas. Foram usados georradares, cães pisteiros, sapadores florestais estiveram no local e muita gente esteve a lutar para que esta operação tivesse sucesso. No entanto, as provas não são muitas, os indícios encontrados muito poucos, os resultados finais inconclusivos. Com a imagem de Nuno Alfarrobinha, Rui Pando Gomes, CMTV.
Por isso mesmo, impõe-se a conversa com Gonçalo Amaral, antigo inspetor da Polícia Judiciária e ele que acompanhou os primórdios desta investigação. Muito boa noite, obrigado pela sua presença. Obrigado. Como é que viu o filme das buscas esta semana? É isso mesmo, é um filme. Há jornalistas britânicos que falam numa farsa, algo encenado para os média e talvez não passe disso. O que é perigoso e é grave é esta tentativa de arranjar uma nova tese, uma teoria, ou dita nova teoria sobre alguém que vai praticar um furto e que se assusta com uma criança de 3 anos e que a mata e que a leva dali para fora. Acho que é rocambolesco, mas não é nada de novo. Eu recordo-me que nas investigações da altura, e recordo-lhe que tive os primeiros 6 meses nessa investigação, não foram 7 anos como está, ou 3 ou 4 como está a Scotland Yard. Durante esse tempo houve também esta tese, e por acaso até foi colocada por um colega que fazia parte da Polícia Britânica da Scotland Yard. Era o único elemento da Scotland Yard que estava presente naquele grupo de trabalho. Polícia Judiciária e Polícia Britânica, havia um que era da Scotland Yard. E quando ele colocou essa hipótese, que foi discutida e foi completamente afastada, porque não bate a bota com o perdigota, porque agora até puseram mais, digamos, uns condimentos, algo para condimentar, dizer que são traficantes e que, para além do tráfico, um dia lembraram-se de assaltar uma casa. Ninguém prova que aquela casa foi assaltada, que houve um furto, não há vestígios de arrombamento. Há estes vestígios, Gonçalo, de extratos bancários. De quais extratos bancários foram encontrados lá no caminho, lixo. Estamos a falar de lixo que está a ser encontrado. E nada daquilo está a se relacionar com... os extratos bancários não são dos McCann. Não foram retirados dentro de casa. Dentro daquela casa nada foi retirado. Dentro daquela casa a única coisa, entre aspas, não uma coisa, que é uma pessoa, que falta é Madeleine McCann. Não falta uma televisão, não falta uma máquina fotográfica, não falta nada, não falta dinheiro e não há vestígios de arrombamento. Portanto, ali não ocorreu nenhum furto. Não houve nenhum assalto àquela casa. E, portanto, agora esta teoria é mais um espetáculo, uma farsa, como dizem os jornais e alguns jornalistas britânicos, e não passa disso. E quem é que está a escrever o guião desta farsa? Quem está a escrever é Scotland Yard. Eles têm uma certa dificuldade em terminar com as investigações. Estão a chegar ao ponto dizendo que está morta, há de se chegar ao ponto de dizer que não se encontra o cadáver e que não se consegue resolver o caso. Estão a ser pressionados pelo governo, pela família McCann, por quem? Pelo tempo e pelo dinheiro que já gastaram, que é muito dinheiro. Não é? Portanto, recordo-lhe que isto é um grupo especial que há muito tempo está nesta investigação e que isto custa já uns milhares de libras o erário público britânico. Não é? E também agora o nosso, não é? Porque também eu sei por ali que algumas pessoas chamam a atenção a isso, o que se gasta em termos da polícia portuguesa, que seguramente não está a ser pago pelos britânicos. Já percebi que, na sua opinião, isto trata-se de uma manobra de diversão, mas com que o intuito? Não é uma manobra de diversão, é uma manobra de criar, gerar algo, fazer esquecer o que existe. Se reparar, enquanto nós estamos entretidos, porque é isto, com as buscas que até são feitas ali no limite dos terrenos para a imprensa, para as câmaras de televisão poderem filmar, os terrenos são enormes, mas ali na fronteira, ali perto, ninguém está a discutir o processo, ninguém está a discutir os indícios. E voltemos aos indícios, que está dado como provado e foi coassente num relatório que a Polícia Portuguesa elaborou em setembro, logo a seguir ao desaparecimento, nessa altura, e que há ali uma simulação de rapto. Portanto, se há ali uma simulação de rapto, eu pergunto se estes assaltantes são tão inteligentes a esse ponto, inteligentes em que vamos levar daqui esta criança que está morta, que morreu de susto ou que matámos e que não pode aqui aparecer porque é diferente um homicídio de um furto, mas não há vestígios do furto e depois ainda por isso ainda simulamos o rapto. Repare que é a tal história da janela aberta, tudo aberto, como se a criança tivesse sido raptada por aí. E de facto, têm que ser uns assaltantes muito inteligentes, que depois parece que perdem a inteligência, porque de repente foram para ali, ao que parece a pé, diz que são 3, mas só se vê um que vem com a criança ao colo para aquela zona, naquela direção daqueles terrenos.
deixam o corpo ou depositam o corpo perto do local do desaparecimento. Portanto, isso já não é inteligência. Portanto, a inteligência parece que parou naquele momento, não é? Mas, se calhar, pronto, é como se diz, houve uns telefonemas que os colocam ali. Não há substância, não há nada que consiga dar credibilidade a esta tese. Mas como é que aparecem estes 8 suspeitos e com a intenção de interrogar 3 deles? Aparecem porque basta ir à lista, digamos assim, dos telefonemas feitos naquele local durante um dia ou dois, ou naquela própria noite, e ver quem é que tem antecedentes criminais. E diz, estes são traficantes. Depois dá-se um salto. Traficantes são também ladrões, também assaltam casas, não é assim? Quem diz isso não sabe o que é o tráfico de droga, pelo menos o que é o tráfico de droga no Algarve, e os meios que implica e as pessoas que estão por trás disso. Ou então estamos a falar daquele traficante consumidor que anda a roubar para comprar droga e vender alguma droga. Depois disso, encontramos aqui 2 plantas de liamba aqui no meio do campo. Era aqui que se guardava a droga. Mas isto é de loucos. Isto é de gente completamente doida. Por se andassem uns quilómetros mais para cima, não eram 2 plantas, são centenas de plantas de liamba que existem naquela zona. Porque alguns estrangeiros, pessoas que ali vivem, adoram e gostam da planta e fazem plantações enormes naquela zona. Mas isso não representa o tráfico, o traficante no Algarve. O traficante no Algarve, aquele que se dedica ao tráfico em termos de relações com Marrocos, com outros países, o tráfico organizado, e que tem algum poder, que se falou também aqui de início, que até tinha uma lancha parada ali na praia, que levou a criança e tal, por aí fora. Quer dizer, esses não vão saltar casas e nem muito menos se assustam com crianças de 3 anos de idade. Gonçalo Amaral, há alguma relação causa e efeito entre o facto destas buscas, destas escavações terem começado pouco tempo depois de Madeleine McCann ter sido oficialmente declarada morta pelas autoridades britânicas? Não, essa declaração de morte, uma declaração em termos, digamos que uma morte civil, em termos do instituto, nós também temos em Portugal, quando há um desaparecimento, ao fim, Portugal penso que serão 5 anos. Mas estas escavações começam depois e não antes? Não, isto já veio a ser falado anteriormente, não é? Agora é que houve autorização para este tipo de escavações. Escavações que... buscas e escavações em locais que já foram alvo de buscas e de escavações por parte há 7 anos atrás, portanto já lá andámos. No fundo é quase a fazer chover no molhado, né? E pronto, pode ser que tenham outro tipo de informação mais credível, mas mostrem lá. Portanto, se tem algo mais concreto, que vão lá diretos. Podiam lá ter ido no primeiro dia, não estejam então a fazer esta mise-en-scène para chegarem a um determinado ponto. Penso que não estarão na posse dessa informação e tenho dúvidas até que, se estando morta Madeleine McCann, se o corpo existe. Gonçalo, vou pedir-lhe para continuar mais um pouco connosco. Vamos continuar a olhar para mais desenvolvimentos desta história, até porque os investigadores hoje voltaram a escavar junto a um esconderijo já alvo de buscas. E, como há pouco o repórter CMTV afirmava, amanhã dá por encerrada a primeira fase dos trabalhos e as buscas vão ser retomadas quarta-feira noutros locais nas imediações da Praia da Luz. O batalhão de polícias e especialistas forenses começaram cedo as operações de busca ao 6º dia consecutivo. O chefe máximo das operações, Andy Redwood, fez questão de levar para o terreno todos os seus apontamentos e documentação numa altura em que se aproxima o fim da primeira fase de buscas. Numa luta contra o tempo, a polícia inglesa voltou a usar sondas para analisar o subsolo numa zona muito próxima da Rua 25 de Abril e a poucos metros de vários blocos de apartamentos. Estão a ser analisadas as últimas zonas onde os investigadores acreditam que foram mexidas e possam esconder alguma pista sobre Média. Ao 6º dia de buscas era notório algum cansaço na cara dos elementos da polícia inglesa, disfarçado com alguns sorrisos. As câmaras estiveram sempre muito próximas a acompanhar ao pormenor os trabalhos. As operações continuaram e nem uma coleção de garrafas antigas guardadas junto a uma construção improvisada escapou aos investigadores. Uma pequena horta também foi verificada e muito mato foi passado a pente fino. Depois voltaram a pegar nas picaretas e nas pás e escavaram. Plásticos e outros objetos enterrados levaram os especialistas forenses a regressarem a um local onde já tinham passado numa zona onde foi descoberto antes um esconderijo.
Ao sexto dia, os investigadores ingleses apostam tudo numa zona onde anteriormente detectaram um esconderijo tapado com uma chapa de zinco. Neste local, esta primeira fase de buscas irá terminar no próximo domingo. Os próximos 2 terrenos irão ser alvo de escavações na próxima quarta e quinta-feira. Com a imagem de Nuno Alfarrobinha, Rui Pando Gomes, CMTV. O meu convidado Gonçalo Amaral já há pouco teve a oportunidade de dizer que, na sua opinião, tudo isto é uma farsa, mas Gonçalo, tanto tempo depois, estão à procura de um corpo e antes isso não tinha acontecido. Bom, eu já ouvi uma versão anterior de que estavam a escavar, mas que ainda mantinham a esperança de que estivesse viva. Portanto, procura-se um buraco onde a criança esteja viva. Portanto, há aqui alguma confusão, até da parte da polícia britânica. Mas, de facto, a tese, a teoria de que a criança está morta e que morreu naquela noite naquele apartamento, existe desde aquela altura, desde setembro de 2007, e era uma convicção tanto da polícia portuguesa como da polícia britânica que trabalhou no caso. Portanto, não é algo de novo. Agora, o que se está a fazer é a ir, de alguma forma, a tudo o que está no processo e vamos tentar refazer de novo. Fizeram uma reconstituição com os atores para dizer que os pais não eram suspeitos. Tem uns retratos robôs da pessoa que levou a criança naquela noite, às 10 da noite, e se encaminhou para esta zona onde estavam a fazer estas buscas, que por acaso até é reconhecida pela família Smith, as testemunhas de que seria o pai da criança, Gerald McCann. Portanto, está-se a tentar pôr em causa aquilo que foram as conclusões daquele relatório que está no processo, esquecendo-se os indícios que ali existem e criando este fantasma de que houve ali uns malandros traficantes de droga e grandes traficantes que um dia decidiram fazer um furto que até lhes correu mal e que se assustaram com uma criança de 3 anos e depois até simularam um rapto, levaram dali o corpo e depositaram o corpo perto de casa. Deixe-me dizer-lhe só isto. A questão do desaparecimento de crianças, e isto era bom que a polícia britânica o dissesse, ou a polícia portuguesa, que o dissesse, quando acontecem estes casos, quando uma criança de 3 anos, que está à guarda de alguém, neste caso à guarda dos pais, desaparece daquele local, o local onde o corpo será colocado irá depender de 2 fatores importantes. Um é o conhecimento do terreno, o que é que aquelas pessoas conhecem, e outro é os meios, a capacidade de mobilidade, de se mexerem, ter um meio de transporte que possam levar o corpo para mais longe. Quando um corpo é procurado, como eles estão a fazer, a polícia britânica, perto do apartamento, é que não têm dúvidas que quem retirou o corpo dali e o colocou ali, primeiro não conhecia o terreno e depois não tinha meio de transporte para levar dali para fora. Isto leva para quem? Não leva para nenhum assaltantes, leva para quem tinha a responsabilidade da guarda da criança. E está nos livros. Livros que toda a gente os leu. E talvez por toda a gente os ter lido é que o corpo não aparece ali naquela zona. Depois há uma declaração por parte de Jerry e Kate a meio desta semana que agradecem às autoridades pelo apoio e pelos esforços que continuam para trazer Madeleine para casa. É esta a expressão. Também há umas outras expressões do Sr. Gerald McCann que diz que há uns anos, 2, 3 anos, já não me recordo, se ela está morta então encontrem lá o corpo, mostrem lá o corpo. Portanto, ele lá saberá porque é que diz, mostrem lá o corpo, não é? Porque há outros elementos que apontam para o facto de não existir corpo. Não é? E, portanto, esses elementos também deviam ser levados em linha de conta. Quem está na investigação devia pensar como é que um corpo desaparecia, como é que era possível este corpo desaparecer naquelas circunstâncias. Gonçalo Amaral, deixa-me colocar uma última questão também para uma resposta muito rápida. Algum dia vamos saber o que realmente aconteceu naquela noite? Vamos, quando o MI5 abrir os fecheiros do caso, nós iremos saber. Não se esqueça que os serviços secretos britânicos estiveram desde a primeira hora a acompanhar o caso. E lá no terreno. E portanto, a propósito não sei se essa informação será disponibilizada, mas se for um pouco como nos Estados Unidos, são coisas que levam anos para ter acesso a esse tipo de informação confidencial. Eu digo-lhe só isto, recordo-lhe que não estamos aqui com a teoria da conspiração. No dia, as buscas que fizemos com os cães, com a EDA, com aquilo, com a polícia britânica, com o planeamento a agora ser feito, com os peritos forenses e tudo mais britânicos, havia um responsável por essas buscas, um britânico.
E, no final das buscas, no final desse resultado, ele volta para a Inglaterra e está no aeroporto de Faro, à espera do avião para regressar à Inglaterra, quando recebe um telefonema. Está acompanhado de um colega nosso. E depois explica ao colega nosso. Tinha um elemento, disse lá o nome do MI5, no aeroporto, à espera dele, para conversar com ele sobre o resultado das investigações. Portanto, não estamos aqui a inventar nada. Isto está tudo inventado. E alguém tem informação, portanto, disponibiliza a informação. Seja de satélite, seja de informação de serviços secretos, seja do que for. Gonçalo Amaral, boa noite e obrigado pela sua presença neste Sempre Jornal.